Boa noite. Vamos dar início aí à nossa aula sobre justiça, aula 2, de introdução ao direito da Faculdade Sudamérica. Queria dizer a vocês que mesmo após o encerramento dessa aula, vai continuar disponível para vocês aí essa aula, tá? Tanto no site da faculdade quanto no YouTube. Então, se vocês tiverem algum problema, é só procurar pelo meu nome no YouTube, que essa aula vai estar à disposição de vocês, tá certo? Nós vamos continuar a última aula e nós vamos fazer aqui alguns comentários sobre classificação de justiça, sobre entendimentos filosóficos de justiça e entendimentos doutrinários sobre justiça. O primeiro delas que a gente quer diferenciar é a justiça convencional da justiça substancial. Então, deixei rapidinho só para vocês verem. Então, agora com mais nitidez, justiça convencional é aquela que se realiza com a aplicação da norma. Olha, vão prestar bem atenção nisso. Justiça convencional. Basta que seja legal, que seja imposta pelo Estado para que seja justa. Então não existiria uma sentença injusta. Se o juiz diz a lei e a lei é a aplicação da justiça, então a sentença passa a ser justa porque ela é deferida, ela é aplicada e determinada pelo Estado. Nós passamos um filme, nós estudamos um filme sobre Mississippi em Chamas. Então vamos lembrar aí da questão da sentença proferida pelo juiz, em que ele deixava de aplicar a pena, falando que os autores dos delitos tinham sido induzidos a erro por outras pessoas, né? Então aquilo foi aplicado pelo Estado. É justo? Isso é que nós queremos saber. Será que isso é justo? Em contrapartida da justiça convencional, nós temos a justiça substancial, que é aquela que traz em si os valores sociais e morais. Olha só, o que eu estou falando aqui? É a justiça que nos dá aquela ideia de satisfação, aquela ideia de, nossa, foi justo. Então vamos comparar o mesmo filme. Quando os agentes do FBI começaram a fazer buscas de forma ilegal, aquilo foi justo? Olha só que interessante. Nós temos uma questão em que houve justiça convencional e nós consideramos que foi injusta, e temos um caso em que houve justiça substancial que foi ilegal. Então, olha só que interessante, né? Aquela ideia de vingança do Estado em relação às pessoas que haviam cometido crime, né? Aquilo, a maior parte das pessoas que a gente estava vendo no filme até comemorou aquilo, mas na realidade dá uma ideia de justiça substancial, mas de forma ilegal. Quer dizer que a justiça convencional e a substancial, elas não podem conviver harmonicamente? Não, não é isso. O ideal é que a justiça convencional também seja uma justiça substancial. Como que a gente consegue isso? Muitas vezes a gente consegue isso ao invés de substituir a vontade das partes pela vontade do Estado, a gente consegue que a justiça convencional e substancial ela ocorra ou ela seja efetivada quando, por exemplo, nós propiciamos uma mediação. Ou seja, uma terceira pessoa que vai conversar, que vai indicar, que vai mostrar àqueles litigantes qual é a melhor situação para eles, que pode não ser, e muitas vezes não é, o caminho judicial, né? Se cada um abrir mão um pouco do que considera justo, talvez nós tenhamos aí uma ideia que possa ser compartilhada
e que possa ser melhor aceita da justiça. É importante a gente dizer isso. Por que é tão importante a gente dizer isso? Porque quando nós trazemos a ideia de que o Estado vai dizer a justiça, nós também estamos trazendo a ideia de que os homens não podem ser justos por conta dele. Depende de uma imposição do Estado. E muitas vezes, quando a gente tem uma participação moderadora no conflito, a gente tem uma solução muito melhor. Tá certo? Então, não quer dizer que a justiça convencional e a substancial elas não possam coexistir. O ideal é que elas coexistam. Tá certo? Mas se nós formos ter a ideia de conflito social e esse conflito for resolvido pela imposição, então realmente a gente tem uma questão de convencionalidade e não de substancialidade. Mas se nós tivermos uma posição mediadora, e isso é muito importante, e aí sim nós temos uma questão aí, uma possibilidade, né, maior de considerar a justiça. Pois bem, vamos ver então quais são as classificações modernas de justiça. Então, olha só, nós temos a justiça distributiva, é aquela em que o Estado ele atua como repartidor de bens e encargos aos membros da sociedade. Olha só, não estou falando aqui de poder judiciário. Eu estou falando efetivamente de justiça distributiva. Então vamos falar aí. Qual é o tipo de justiça distributiva? A justiça penal, né? Por quê? Porque ela vai, conforme a gravidade do ato da pessoa, ela vai equalizando a pena. Então, não existe, por exemplo, para o crime de homicídio, uma pena única. Depende da forma como o homicídio é praticado, das consequências do homicídio, do que levou a pessoa a praticar o homicídio, né, do modo como ela praticou o homicídio. Isso pode elevar ou abaixar a pena. É a questão da reparabilidade e da culpabilidade. Então, olha só, quando o Estado, por exemplo, presta uma assistência, já falamos do direito penal enquanto justiça distributiva, mas nós temos o direito previdenciário como outro exemplo de justiça distributiva. Por quê? Nós temos os benefícios continuados, ou os planos de benefícios continuados, né, em que a pessoa às vezes nunca contribuiu para o INSS, mas, desculpa, nunca contribuiu, né, para a Previdência, e ela tem lá um benefício que lhe é concedido conforme, lógico, se apurar a necessidade e conforme estabelecer-se regras, né, porque né, de renda familiar, etc., de vulnerabilidade, de necessidade, ela pode receber um benefício, que é esse benefício de benefício continuado. Olha só que interessante isso. É uma forma de justiça distributiva, tá certo? Se nós formos olhar o Bolsa Família, é uma justiça distributiva. Observe, justiça distributiva, não estou falando em poder judiciário, mas justiça distributiva enquanto conferida ou realizada pelo Estado, tá certo? Temos a justiça comutativa. Olha só que interessante, essa justiça comutativa, ela não se realiza em decorrência ou por ato do Estado, mas por ato de particulares. Nos contratos, por exemplo, nos negócios jurídicos de uma forma geral, nós temos a justiça comutativa. Comutativa
vem do equilíbrio. Então, nos contratos bilaterais, por exemplo, compra e venda, aluguel, locação, prestação de serviço, locação e aluguel é a mesma coisa, né, gente? Mas o que a gente tem? A gente tem uma equiparação entre a obrigação e o direito. A obrigação é aquilo que eu vou pagar de aluguel. E o meu direito é de usar o imóvel que eu aluguei, sem oposição do proprietário. Quando eu faço uma compra e venda, eu vou comprar um bem e pagar o valor que eu acho justo por ele. E se eu não achar o valor justo, eu não compro. Então, essa justiça comutativa, ela está relacionada nas relações entre os particulares. Quando eu falo em justiça geral, eu estou falando de uma contribuição que a pessoa faz, até sem perceber, para a comunidade, ou prestando um serviço, tá certo? As pessoas que prestam serviço voluntário de educação ou de qualquer serviço voluntário, ou até mesmo pagamento de imposto. Né? O pagamento de imposto, por exemplo, ele é uma forma de justiça geral, em que a pessoa que tem condições de adquirir um bem, por exemplo, ela paga o imposto sobre produtos industrializados, o IPI, ela paga o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, tá certo? E com isso ela contribui para que o Estado possa realizar trabalhos comutativos, trabalhos distributivos. Então, quando eu pago o imposto de renda, eu possibilito o Bolsa Família. Quando eu pago o IPI, que é o imposto federal também, eu possibilito o Bolsa Família. Quando eu pago o IPVA, que é o imposto estadual, eu possibilito, em tese, que as vias sejam conservadas, mas não quer dizer que todo o IPVA é para isso, tá certo, gente? Nós não estamos falando aqui de direito tributário, não. E, finalmente, nós temos a ideia de justiça social. Qual que é a justiça social? É aquela que estabelece, através de lei, um equilíbrio de forças e de riquezas. Então, qual é o exemplo que a gente pode dar aí de justiça social na atualidade? Nós podemos falar de justiça social na atualidade quando a gente fala da Lei Maria da Penha. A gente pode falar de justiça social na atualidade quando a gente fala da questão das cotas nas universidades públicas. Né? A gente pode falar em justiça social quando a gente fala dos planos universitários, de bolsas universitárias mesmo para faculdades particulares. Tudo isso a gente fala de justiça social. Então, olha só, não estamos falando aqui de participação do Poder Judiciário. Nós estamos falando em justiça que se faz além do Estado, apesar do Estado ou até sem a participação do Estado, como no caso da justiça comutativa, que é um contrato entre particulares. Ora, por certo que todo contrato ele vai seguir normas, mas essas normas são parâmetros mínimos dentro do contrato. Então, eu posso estabelecer contratos distintos. Além dessas normas, né, desses estilos de justiça, dessas espécies de justiça, é muito importante a gente falar da equidade. O que é a equidade? Ela pode ser definida como uma aplicação correta e justa da norma ao caso concreto. Então, o que eu estou falando da equidade? Eu estou falando que, em casos diferentes, a lei deve ser aplicada
de forma diferente. Então, vamos trazer isso aqui para o nosso contato imediato aqui do Covid-19. Diz a CLT que quando o funcionário é demitido sem justa causa ou por ato do empregador, ele tem direito a alguns benefícios, entre eles multa do FGTS, aviso prévio indenizado, etc. Pois bem, mas e agora com a ideia do Covid-19? Algumas pessoas estão sendo demitidas não por ato do empregador, mas por impossibilidade de funcionamento. É uma causa especial, em que a CLT prevê também isso. E ela diz expressamente que, nesses casos, as penalidades decorrentes da demissão sem justa causa, a multa do fundo de garantia, o aviso prévio, eles podem ser reduzidos equitativamente. E nós tivemos agora uma medida provisória que veio exatamente tratar disso, né? Permitindo até a redução equitativa do salário no sentido de garantir o emprego. O que nós estamos querendo? O que o Estado está querendo, ou a sociedade pretende? A manutenção do emprego acima de tudo. Olha só, não estamos aqui discutindo política. Não estamos aqui discutindo se o governo federal fez certo ou fez errado. Não é isso. Eu estou mostrando para vocês uma ideia de equidade. O que é preferível? Se nós tomarmos por conta que em torno de 70% dos empregos gerados no nosso Brasil vêm de pequenas empresas, se nós colocarmos essas empresas, se nós colocarmos essas pequenas empresas impossibilitadas de trabalhar e obrigadas ao pagamento de impostos, de salários, de contribuições previdenciárias, o que a gente vai conseguir com isso, na verdade? Nós vamos conseguir uma quebradeira geral. E é isso que o país deseja? É isso que o país necessita nesse momento? Por certo que não. Então, nós temos que criar meios para manter o emprego, ainda que não da forma atual. E aí a gente tem outros questionamentos. Ah, mas o cara vai pagar metade de aluguel, né, etc. Olha, não sei, mas é preferível ele ficar desempregado? Né? Então, existem outros meios, eu não consegui achar um, tá certo? Mas existem possibilidades? Existem, mas o que nós estamos falando aqui é que nós temos a ideia de equidade. Essa equidade é justamente essa aplicação correta e justa da norma ao caso concreto. Então, se as coisas mudam, a aplicação da norma também deve mudar. Tá certo? Existem aí muitas questões a serem discutidas, se essas aplicações são corretas, são melhores ou não, mas não é isso que a gente está falando. O que nós estamos falando é que pretende-se, através dessas normas, propiciar um equilíbrio. Certo? E aí, finalmente, a gente vai falar de leis injustas. O que são leis injustas? Ora, a ideia é que toda lei seja justa. Mas nós podemos dizer que toda lei é justa? Por certo que não.
Nós passamos por situações políticas e sociais em que a gente discute se a lei é justa ou é injusta. Vamos, por exemplo, colocar uma situação de um governo ditatorial que retira das pessoas o direito ao voto, que retira das pessoas o direito à manifestação. E olha só, quando eu estou falando de manifestação aqui, estou falando de passeata, não estou falando de emitir opiniões. Né? Então ninguém mais pode emitir opiniões. Ora, eu posso dizer que essa lei é justa? Não, essa lei é arbitrária. Beira a imoralidade. Mas ela existe. E ela é injusta. Ela pode ser aplicada pelo Estado. O ideal é que não se aplique. O ideal é que exista um equilíbrio entre o que é legal e o que é justo. Mas nós podemos ter leis injustas. Né? E como que isso se resolve? Ora, na verdade, quando a gente fala sobre leis injustas, no nosso estado atual, que é um estado que a gente pode dizer constitucional, nós temos uma questão sobre leis injustas que é o seguinte: é um conflito de norma. A nossa Constituição ela prevê, né, a lei injusta como um organismo estranho ao ordenamento. E aí o aplicador da lei ele deve observar se existe um conflito entre essas normas injustas e o ordenamento jurídico. Sendo, e é bom a gente falar isso, inclusive John Rawls ele fala muito bem sobre isso, né, que o direito ele é uma totalidade, ele é uma concretude. Enquanto concretude, eu não posso ter uma norma afastada das demais normas. Então, o que acontece? Nesse conflito de norma, há de se prevalecer a norma mais ampla, que é a Constituição Federal, e a mais justa. Agora, se a própria Constituição ela traz uma norma injusta, infelizmente nós temos que falar que a lei pode sim ser injusta. Bom, meus amigos, vamos parar por aqui, tá certo? E eu desejo a vocês uma boa noite, um bom descanso e bons estudos aí, porque a aula não termina agora, agora vamos para os livros, né?